Seja bem-vindo à Jovem Gospel FM. Um toque de adoração. Vem aí a reflexão da manhã. Jovem Gospel. A nossa leitura de hoje, que nós vamos refletir na palavra de Deus, está em Salmos 68, versículo 6. A nossa leitura, nós vamos falar um pouquinho sobre sozinho, Você já se sentiu sozinho alguma vez na sua vida? Para algumas pessoas, isso já é comum. E olha que o sozinho que estamos falando não é o só de estar sozinho em um lugar deserto. É sozinho no seu íntimo, no seu ser. Muitas vezes estamos em meio a rodeada várias pessoas, no meio de ambientes lotados de pessoas, até no meio da família também. E muitas vezes nos sentimos sozinhos. Eu já tive uma oportunidade de estar numa situação como essa, quando morava no estado do Pará, em meio à mata, morando há 3 anos com toda a família. E a família se reunia sempre ali na hora do almoço. E a gente, naqueles momentos, tinha conversas, muitos irmãos. Mas devido a algumas doenças e algumas fraquezas, malárias e outras doenças mais, enfraqueceram o meu organismo e acabei me sentindo tão fraco ao ponto de enfraquecer, e um esgotamento nervoso levou a uma solidão, uma fraqueza. O que me ajudou naquele momento foi conhecer Cristo, foi ter a oportunidade de diariamente ler a palavra do Senhor, porque depois que aconteceu esse episódio na minha vida, eu tive a oportunidade de ser socorrido pelos médicos, e ter restaurado a minha saúde. E eu aproveitei aquela oportunidade para estudar mais da palavra de Deus. E conheci um grande amigo que é Cristo Jesus. Esse amigo que tem me ajudado na minha caminhada diariamente e tem me acompanhado nos momentos difíceis que já passei, momentos alegres, momentos em que estamos vivendo no mundo e muitas vezes pensamos que estamos só, mas não estamos. Porque quando Cristo entregou o seu sangue, derramou o seu sangue naquela cruz, entregou sua vida, Ele entregou porque nos ama. E nós somos especiais para Ele. Então nós não devemos dar ouvidos ao inimigo e dizer que somos pecadores, estamos condenados, não temos mais parte com o Senhor. Não, Jesus entregou sua vida para que nós tivéssemos vida. E Ele nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos, até o dia que nós dermos o último suspiro aqui nessa terra. Se nós crermos e buscarmos o Senhor continuamente, não há solidão, não há espaço para tristeza e solidão em nossos corações. Nós muitas vezes ficamos envolvidos nesse mundo de tantas preocupações e negócios. Estamos correndo atrás de tantos compromissos, de coisas, e esquecemos que estamos partindo daqui, de que não vamos levar nada daqui, e que o mais importante é estarmos com o nosso coração depositado, nosso tesouro no céu. Sim, temos que trabalhar, temos que viver aqui nesse mundo, pagar nossas dívidas, cumprir nossos compromissos, fazer as obras que precisamos fazer aqui na terra, mas jamais esquecer de que estamos de partida, nós estamos passando por esse mundo, e que essa viagem que estamos vivendo aqui não é uma viagem solitária. Estamos com o nosso barco, Jesus está conosco no nosso barco, está conosco na nossa caminhada, a não ser que você não queira Ele. Se você não quiser, aí já é um problema mais grave, que você já está querendo estar só. A nossa leitura hoje é de Salmo 68, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor: Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Essa palavra nos ajuda a entender que Deus não nos abandonou. Ele não nos deixou. Ele não nos deixou órfão. Quando Deus tirou o homem do jardim do Éden, do paraíso, Ele preparou o homem para viver a vida e deixou bem alerta a ele de que ele iria sofrer, iria passar por muitas dificuldades. Ele perdeu o conforto da presença de Deus
e o conforto do lar que o Senhor tinha colocado ele no jardim, no paraíso, que era tudo perfeito. É perfeito porque existe, né? Agora nós estamos na condição de pecadores, vagando no mundo. E agora? Jesus abriu a porta para que nós pudéssemos voltar para aquele paraíso. Então nós temos uma oportunidade hoje de ter a companhia de Cristo, de estar com Ele e não se sentir mais sozinhos nesse mundo. Muitas pessoas dão tanto lugar a essa solidão, a esse sentimento ruim, que acabam tirando a sua própria vida, se entregando às drogas, se entregam à bebida e acabam buscando uma alegria passageira em algo que vai só destruir mais e cada vez mais a sua vida. Além de tirar a sua saúde, vai tirar a tua paz e a tua comunhão com o Senhor. O que nós devemos fazer, meus amigos, é alimentar o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Porque o Senhor não nos deixou órfãos, Ele nos deixou para que nós pudéssemos andar com o seu Espírito Santo, para habitar em nossos corações, habitar em nossas vidas. O que nos resta aqui agora nesse momento é alimentar esse Espírito Santo, buscar a palavra de Deus, buscar conhecimento na palavra de Deus, orar continuamente, apresentando nossas vidas ao Senhor, praticar as boas obras, os frutos do Espírito, para que esse Espírito Santo possa estar confortável dentro do nosso ser. A solidão independe de estarmos ou não literalmente sós. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, mesmo estando entre muitos amigos ou até mesmo entre familiares. A angústia da solidão nos invade em meio à multidão de uma grande metrópole, dentro de templos lotados de pessoas e praças, parques, instituições, lares. Sentimos-nos sozinhos, mas Deus não quer que permanecemos e pensamos e vivemos dessa forma. Assim, sentimos-nos sós por causa da rejeição que sofremos, pela nossa dificuldade em nos relacionar, que faz com que nos isolemos das pessoas, e também por causa do nosso orgulho, nossa falta de perdão, nossos medos. Veja que muitas das coisas que tem em nossos corações é que causa essa separação, essa solidão em nós mesmos. Muitas vezes nos magoamos com qualquer coisa que outra pessoa nos fez, pronto, já se tornou um inimigo seu. Deus não quer dessa forma. Jesus nos ensinou a aprender a perdoar como o Pai nos perdoa. Quantas coisas fazemos de ruim para o Senhor e Ele tem nos perdoado, tem nos dado sempre uma nova oportunidade. Por que nós não vamos fazer essa mesma coisa com os nossos irmãos, com as pessoas que estão ao nosso redor? E olha que quando a gente aprende a perdoar, você tira um grande peso do seu coração, da sua vida. A sua vida é prolongada mais alguns anos. Porque quando nós estamos sobrecarregados de preocupações nesse mundo, nós vamos enfraquecendo espiritualmente, e essa doença pode destruir também o nosso corpo material. A pior solidão não é a de termos alguém em nosso redor, mas a de desistirmos de nós mesmos. Este é o pior abandono que podemos sofrer. Quando abandonamos a nós mesmos, não permitimos que Deus nos acolha e se relacione conosco. Jesus experimentou a solidão por mais de uma vez antes de morrer. Desejava que seus discípulos compartilhassem com ele a oração da vigília da noite no Getsêmani, em Lucas 22:45. Mas não puderam. O sono os vencera. Esperava que estivesse com ele naquele momento tão difícil, quando sofria pelos espancamentos e humilhações dos seus algozes, mas não puderam. O medo os vencera. E no momento crucial de sua morte, sentiu-se abandonado pelo próprio Deus e clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15, versículo 34 fala sobre isso. Porém, continuou seguindo em frente, tendo à vista o propósito do Pai, uma total entrega, a fim de salvar a humanidade, mesmo daqueles que o rejeitaram. O Pai o recompensou, dando-lhe vitória sobre a morte, recebendo no céu junto com os seus anjos e colocando-o à sua direita no seu reino de amor. O exemplo de Cristo, mesmo tendo seus olhos embaçados pelas lágrimas da solidão,
Não os desvie do seu propósito. Lembre-se de que, apesar dos momentos de solidão, logo à frente o Senhor nos conforta com seu consolo. Seu forte abraço nos dá alento. Nós devemos ver Cristo como exemplo de vida e ver as dificuldades que ele enfrentou, mesmo com seus escolhidos, que Jesus escolheu os seus discípulos para estar com ele. E naquele momento que ele mais precisou dos seus amigos, eles o abandonaram. Mateus 26:37 em diante diz: levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e ore para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. No versículo 42 ele diz: e retirou-se outra vez para orar: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos seus discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem? Descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Esse é o momento difícil da vida de Cristo, porque ele poderia naquele momento contar com a ajuda dos seus amigos para o confortá-lo. Mas aqueles amigos naquele momento estavam dormindo. Mas devemos saber que o Senhor não nos abandona no momento de tristeza, de angústia e de dificuldade. Agora eu falo para você, não é justo no momento em que você está alegre, no momento em que você tem realizado seus planos e sonhos, você abandonar Deus. Muitas vezes, quando recebemos os benefícios do Senhor na nossa vida, esquecemos até de agradecer a Ele pelo que recebemos. Cristo pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus na eternidade. O que nos faz agradecer a esse Jesus tão maravilhoso? Ele que se entregou por nós para nos dar a vida eterna. Você tem vivido uma vida que agrada ao Senhor? Como está o seu relacionamento com Deus? Não deixe que a tristeza invada o seu coração, ou a dúvida, mas tenha plena convicção, assim como Jesus tinha, de que Deus o iria ressuscitá-lo no 3º dia, e Ele pagou esse alto preço por mim e por você. No Salmo 68, como a Helena leu agora há pouco, a gente pode ler os 2 versículos, os 5 e os 6. Pai para os órfãos, defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Sempre que você se sentir sozinho, com alguma dificuldade, lembre-se como está o seu relacionamento com Deus. Porque se estivermos bem com o Senhor, não há espaço para solidão nem tristeza em nossa vida. O inimigo insiste em nos dizer que estamos só, que Deus nos abandonou. Mas veja, Mateus 28, 19 e 20, Jesus disse: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É palavra de Jesus. Então Ele não vai nos abandonar, Ele não nos abandona. Você está fazendo o que Ele pediu para fazer? Ir por todas as nações, batizando as pessoas, falando dele, do que Ele nos ensinou, ensinando as pessoas a obedecer ao Pai, a viver de acordo com a vontade dEle? Ele está com você. Deus não é como nós, pois nós, em qualquer dificuldade, abandonamos nossos projetos, nossos planos, a nossa família, abandonamos até Deus.
Deus é fiel. Mateus 26, a partir do versículo 31, diz: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. E se nós formos ver o restante de toda a leitura, a gente vai ver que todos abandonaram Cristo. E Pedro não só abandonou, como também negou Jesus 3 vezes, assim como ele tinha dito. Então muitas vezes nós nos encontramos confortáveis em nossas vidas e achamos que estamos firmes e seguros, mas de repente, no momento de tribulação, nós negamos Jesus, nós abandonamos a nossa fé. Devemos estar atentos, amigos, lendo a palavra de Deus e nos abastecendo sempre com a palavra do Senhor, lendo, apresentando nossas vidas constantemente a Ele, porque virá dias maus, dias difíceis em nossas vidas, e nós precisamos estar fortes, estarmos firmes, porque senão vamos cair. Os discípulos de Cristo, depois de ver tantas maravilhas, tantos milagres, ressuscitar mortos, curar cegos, aleijados, leprosos, mesmo assim abandonaram Cristo. E nós, que estamos vivendo agora no século 21, como está a nossa fé, como está o nosso relacionamento com o Senhor? Busque a presença de Cristo, porque Ele está aí com você. Jesus não nos deixou só. Ele não nos deixa. Em João 14:15 diz: Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Versículos 16, 17 e 18 diz: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Portanto, amigos, você não está só. Você só está só se você quiser estar. Se você fechar a porta do seu coração para o Espírito Santo de Deus habitar nele, aí você estará sozinho. E é uma tristeza muito grande, porque o homem sofreu quando foi expulso do jardim, do paraíso. Mas não sofreu tanto porque Deus continuou cuidando dele. Agora a tristeza muito grande para nós é nós perdermos a comunhão com Deus por completo. No dia em que Jesus voltar, não terá mais outra oportunidade de estarmos com o Senhor. E será uma dor muito terrível no coração das pessoas que negaram Jesus e não quiseram saber da sua companhia. Vivam na presença de Deus, porque o Senhor está com você. Ele não vai te abandonar. Ele continua com você todos os dias. O Senhor nos deixou um conselheiro, nos deixou um amigo. Ele não nos deixou órfão. Ele nos deu alguém que pudesse nos acompanhar e nos entender nos momentos de dificuldades, no momento de tristeza, nos momentos de alegria, pudéssemos compartilhar com Ele da nossa vida.